E aí, rapaziada, sua primeira aula de metabolismo energético para valer. Até agora a gente fez umas preliminares, lembra? A gente falou do ATP, a gente falou dos carreadores de elétron e agora a gente vai usar todas as informações da primeira aula de metabolismo energético. Eu costumo começar o metabolismo energético pela parte que não envolve o gás oxigênio, que a gente chama de metabolismo anaeróbico, tá? O mecanismo que rola dentro do metabolismo anaeróbico ficou conhecido como fermentação, tá? A fermentação ela é praticada por micro e macro-organismos, mas preferencialmente por micro-organismos. Uma série de micro-organismos. A primeira fermentação que você vai estudar comigo é a fermentação alcoólica, tá? A gente distingue três tipos básicos de fermentação. Fermentação alcoólica, fermentação acética e fermentação láctica. Essas fermentações recebem esses nomes por causa do produto gerado no processo. O produto pode ser o álcool etílico ou etanol, o ácido acético ou pode ser o ácido lático, tá? Então, o que é produzido no final de cada fermentação vai dar um nome à fermentação. Para a forma de vida que está realizando o processo, o que interessa é isso aqui, lê aqui pra gente. ATP, que é aquela moléculazinha que carrega energia, adenosina trifosfato. Isso é o que interessa para a forma de vida que está realizando a fermentação. Mas o que é gerado como produto pode ser descartado ou pode ser reaproveitado. Lembre-se do que eu vou te falar. O lixo de alguns é a riqueza de outros, tá? Para a forma de vida que está executando esse processo, o que é gerado no final é lixo, mas que nós podemos usar, ok? Agora, para a forma de vida, o que realmente importa é a energia que vai ser acoplada nas moléculas de adenosina trifosfato. Beleza? Dá uma olhada nessa lousa. Parece complicado, mas não é, tá? Aqui em cima eu tenho uma ilustração do processo, claro que é uma ilustração reduzida, do processo de fermentação alcoólica, e aqui embaixo eu tenho uma reação representada de forma resumida, tudo bem? Vamos ler a primeira reação, ó. O substrato energético que vai participar é um açúcar conhecido como glicose, uma hexose, porque é um carboidrato contendo 6 carbonos. A gente estudou isso na aula de açúcar. A glicose vai ser oxidada na ausência de oxigênio, tá? É importante você entender que a oxidação não necessariamente envolve a participação de oxigênio, outras moléculas estão envolvidas. Lembra das reações de oxirredução? Show! Então, a glicose vai ser oxidada em ambiente anaeróbico sem oxigênio, ok? Liberando duas moléculas de dióxido de carbono, ou CO2, duas moléculas de etanol, ou álcool etílico, tá? Como é conhecido em termos não usuais, e vai liberar energia. E essa energia que está sendo liberada aqui, moçada, é a energia que a gente vai usar para fosforilar duas moléculas de ADP. O que é fosforilar mesmo? É acoplar um fósforo ao ADP. Quando eu acoplo o fósforo ao ADP, eu absorvo energia. Então isso aqui envolve absorver energia para montar o ATP. Todo mundo entendeu isso? Eu estou tirando energia de um substrato energético para montar ATP, como eu mostrei para vocês na primeira aula sobre ATP. Ok? Agora, para ficar mais didático, para a gente não sofrer tanto, eu vou representar a molécula de glicose com essas bolinhas aqui, ó. Então imagina que cada bolinha dessa aqui que eu estou pintando seja um carbono. Tudo bem? E o número de carbono da molécula de glicose é igual a 6. Então, contando 1, 2, 3, 4, 5, o quê? 6. Por que eu estou contando assim? Para ficar mais fácil você entender o que vai acontecer. A molécula de glicose, ela vai ser quebrada. Esse processo de quebra envolve uma série de reações químicas. Não dá para representar tudo nessa lousa, ela é muito pequena. E não é importante que você saiba cada etapa. Isso você vai aprender em outra situação. No ensino superior, por exemplo, quando você estiver estudando mapas metabólicos, uma coisa que é do capeta, eu já vou te avisando, é do capeta, tá? O que vai acontecer então? Eu vou quebrar a molécula de glicose formando duas moléculas com 3 átomos de carbono. São trioses. Lembra disso? Essas trioses, pessoal, elas são conhecidas como ácido pirúvico, tá? Nessa quebra, pessoal, durante essa quebra química, reações de oxirredução vão acontecer. E essas reações de oxirredução, que constituem na transferência de elétron entre elementos químicos, entre moléculas, espécies químicas, vai liberar muita energia. E essa energia a gente vai usar para fosforilar 2 ADPs, formando quantos ATPs? 2 ATPs. E isso é o que você precisa saber. O saldo energético da fermentação alcoólica é baixo. Apenas, pessoal, vou representar como se fosse aqui um cifrão, ó. 2 moléculas de ATP são produzidas. É um saldo muito baixo, tá? Uma boa parte da energia ainda fica contida neste resto aqui, que a gente pode chamar de resto da reação, que é o etanol, tá? Então, muita energia ainda fica acoplada à molécula de etanol, que é o resultado final do processo. Quer ver? Continua comigo, ó. Quebrei a molécula de glicose em 2 partes, formando 2 trioses. Essas trioses são chamadas de ácidos pirúvicos, tá?
libera energia que eu vou usar para fosforilar 2 ADPs em ATPs. Esse é o saldo da fermentação alcoólica. Nesse processo, pessoal, eu libero elétrons e, como eu disse para vocês, a liberação de elétrons vai envolver carreadores. Carreadores são aqueles aceptores de elétrons que transportam os elétrons para algum destino, para algum local. Nesse caso, olha só quem é o aceptor de elétrons ou o carreador. É o NAD+. Lembra o que é NAD? Nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Olha o que vai acontecer. O NAD vai receber esses elétrons e hidrogênios provenientes da quebra molecular aqui. Lembra que esses hidrogênios são perigosos, eles não podem ficar livres. Isso vai formar a forma reduzida, que a gente chama de NADH. Ok? Show, né? O que vai acontecer agora? Os ácidos pirúvicos vão passar por um processo conhecido como descarboxilação. Vou falar de novo. Descarboxilação. Quer dizer que eu vou arrancar carbono desses ácidos, tá? Quando eu arranco carbono dos ácidos pirúvicos, eu monto um gás conhecido como CO2 ou dióxido de carbono. Esse gás é eliminado para a atmosfera, tá? Então, a forma de vida envolvida nesse processo de fermentação vai liberar esse gás para a atmosfera. Um gás que é liberado como um resíduo, como uma sujeira, um tóxico que deve sair. Tudo bem? E qual é o resultado disso? Forma-se aqui, ó, a molécula de etanol. Só que antes da molécula de etanol ser formada, olha o que é necessário. Eu preciso associar aqui, ó, ao resultado da descarboxilação do ácido pirúvico, hidrogênios. Esses hidrogênios foram coletados aqui pelo NAD+, e agora são devolvidos. Como eles são devolvidos? O NADH, ele vai sofrer redução, liberando elétrons e hidrogênios, voltando para a forma o quê? Para a forma oxidada. Esses hidrogênios vão fazer parte da constituição química do ácido pirúvico, que está sendo transformado em quê? Em etanol. Tudo bem? Então, resumindo, eu quebro a glicose em 2 trioses, chamadas de ácido pirúvico, descarboxilizo essas trioses, formando etanol e dióxido de carbono, ok? Nesse processo eu recolho elétrons e hidrogênios com NAD+, e devolvo hidrogênios aqui nessa parte da reação para formar o etanol, beleza? Devolvemos os hidrogênios, para as moléculas certas, eu evito que a célula sofra algum tipo de dano. Tudo bem? Vamos lá. Para resumir aqui no final, ó, glicose foi oxidada, liberou energia, produziu etanol como resíduo. O etanol pode ser utilizado em outros processos. A energia vai ser acoplada aqui, ó, no ADP e no PI para formar um ATP. Ok? Quais são as aplicações desse processo de fermentação? Primeiro, quem é responsável por esse processo de fermentação? Eu vou representar aqui em cima como se fossem bolinhas verdes, tá? As bolinhas verdes aqui, para quem não lembra, são fungos de natureza unicelular. Olha só, embora eu esteja fazendo bolinhas unidas, na verdade são fungos unicelulares. Quando as bolinhas estão unidas, quer dizer que eles estão montando colônias, tá? Esses fungos que vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou representando com bolinhas verdes, eles são chamados de fermentos ou leveduras. Fermentos ou o que, pessoal? Leveduras, tá? São fungos do gênero Saccharomyces, tá? Do grupo, do taxon Saccharomyces. Existem uma série de espécies de Saccharomyces, tá? E eles são genericamente chamados de leveduras ou fermentos, ok? São essas formas de vida que praticam a fermentação alcoólica, tá? E qual que é a aplicação da fermentação alcoólica? Como eu disse para vocês, para a forma de vida, no caso da levedura, o que interessa é o ATP. Mas o que sobra, o resíduo, o produto gerado pelo processo, pode ser aproveitado por outros seres. Nossa, olha só a aplicação do etanol. O etanol está sendo representado aqui por 2 bolinhas. Lembra que o etanol tem 2 átomos de carbono, tá? Se você tem alguma dúvida, lê aqui embaixo, aqui, ó. Carbono, carbono, ok? MET, ET. Lembra lá da química orgânica, ó? MET, ET. Etanol, ó, o H aqui, ó. O H é a função álcool, tá? Isso é para os amantes de química. O etanol, pessoal, ele tem as seguintes aplicações. Ele pode ser aplicado na indústria de bebidas alcoólicas, tá? Coloquei aqui uma taça de vinho para vocês, saúde. Na panificação, na produção de panificações, né? Pães em geral, tá? E na indústria energética, a produção do combustível etanol que a gente coloca aí nos tanques dos nossos carros, tá? Quando se trata aqui do processo de panificação, é interessante a gente frisar algumas coisas. As leveduras ou os fermentos, eles são adicionados à massa que está sendo produzida para que a massa cresça, tá? Para que ela ganhe volume. Como é que isso acontece? Quando você adiciona as leveduras vão usar o açúcar ali proveniente da massa para realizar a fermentação alcoólica. E durante o processo acontece a liberação do CO2. O CO2 vai fazer a massa estufar e ficar fofinha, tá? É também produzido etanol. Mas quando você coloca o pão no forno, por causa das altas temperaturas, o etanol
evapora ou ele... eu esqueci o termo, ele evapora. E o CO2 também acaba saindo, tá? As altas temperaturas acabam destruindo a levedura e aí você come o pão ou a rosca ou qualquer produto da indústria de panificação que utiliza esse processo chamado de fermentação alcoólica. Espero que vocês tenham entendido, embora a rabisqueira aqui estejam levando a complicações, não está muito complicado, acho que dá para entender. É só lembrar que tem a quebra da glicose, tá? Para liberação de energia. E temos que coletar os elétrons e os hidrogênios e transmitir ou transportar esses elétrons e hidrogênios para o local certo, para que tudo dê certo e nada aconteça de errado durante o processo. Ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Essa é a sua primeira aula sobre fermentação alcoólica. Temos mais 2 fermentações para trabalhar e o processo de respiração celular. Tchau!